Olá, bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Se esta é a primeira vez que está aqui no canal, quero dar-lhe boas-vindas. O meu nome é Michael e quero convidar-te a assistir o vídeo de introdução onde eu explico como funciona aqui este curso no canal. Há alguma informação ou contacto, podes entrar em contato comigo através do e-mail michelregiste2020@gmail.com. Nós estamos a avançar no nosso curso e finalmente chegamos ao módulo 9. Estamos quase a meio do nosso curso. E no módulo 9 nós vamos estudar o que é que a Bíblia ensina acerca do juízo. Semana passada nós estivemos a estudar sobre o perdão dos pecados, no módulo 8 e no módulo 7 sobre a salvação. Muitos hoje vivem escravos de situações, pessoas, quer seja do passado ou do presente, e acabam por se perguntar se existe justiça nesse mundo. Guerras são criadas, vemos convulsões sociais em vários lados, onde aquele que tem mais quer ter e mais oprime a quem não tem. Vemos inundações e catástrofes que parecem atingir aqueles que não têm muita coisa. Quando se formos a pensar bem, não é bem assim, ela atinge várias pessoas. Vemos crianças sem futuro nenhum, outras vítimas de trabalho escravo. Enfim, olhando ao nosso redor, há um senso comum que nós temos de que parece não existir justiça. A justiça não vem para todos. Uns cometem crimes e safam-se. E a pergunta que vem é: será que Deus não vê isso tudo? Será que não vai haver um juízo? Bom, o estudo de hoje vamos procurar responder a esta questão. E a primeira coisa que nós devemos ver é que, será que haverá um julgamento? Vamos responder a essa questão vendo o que é que a Bíblia nos tem a dizer. Em Eclesiastes 12, versículo 14, diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, nós podemos ver claramente que a Bíblia afirma que vai haver um juízo da parte de Deus de todas as obras que os homens estão a fazer, boas ou más. E em Atos 17, 30, versículo 31, diz-nos o apóstolo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui estamos a falar de Jesus Cristo. Portanto, quer no Velho Testamento, quer no Novo, há uma afirmação clara de que Deus vai fazer um julgamento. Deus terá um dia em que vai fazer a justiça. Um outro texto é em Mateus 16, 27, que diz-nos: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Este texto é muito importante porque quem proferiu essas palavras foi o próprio Jesus. Reparem que Jesus não disse que ele vai voltar e vai julgar. Não, ele diz que dará a cada um as suas obras, implicando que de alguma forma, quando ele vier, a decisão e a recompensa de cada ser humano já terá sido avaliada e por isso, ao chegar, ele dará cada um segundo as suas obras. Ele não vai julgar, ele vai dar já a recompensa. Um outro texto para nós podermos analisar foi o que o próprio Jesus deixou através da parábola, em que nos explica quando será esse julgamento. Uma vez que ele, quando vier, já tem, então o julgamento terá de ser de alguma forma em algum momento antes da sua vinda. E Jesus explicou bem isso na parábola, em que está no livro de Mateus 25, versículo 31 a 46. Nós vamos só ler alguns versículos. Porque tive fome e deste-me de comer, deste-me de beber, estrangeiro hospedaste-me, nu vestiste-me, doente visitaste-me e na prisão foste ver. Este vai ser dito a um grupo e ao outro grupo vai ser dito: porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, sendo estrangeiro, não me recolheste ou não me hospedaste. Em algumas versões da Bíblia diz assim: não me vestiste, estando enfermo ou doente e preso na prisão, não me foste ver. Mateus 25, 42 e 43. Jesus disse que ele proferirá essas palavras no dia quando ele colocar toda a raça humana diante da sua presença, quando ele regressar. A parábola deixa claro o tempo verbal que ele vai usar para se referir
ao processo de análise destas obras, usando o passado, usando a situação e a ação efetuada e a ação que era esperada por esse grupo naquele período em que houve essa análise. Mas continuando a responder a pergunta, Jesus no final remata dizendo: então lhes responderá dizendo, porque nessa parábola há um diálogo entre os grupos com Jesus. Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não o fizeste a mim. Olhem o tempo verbal passado. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E ao terminar a parábola ele diz isso. Concluímos que o julgamento está a ter lugar hoje, enquanto você estiver vivo e antes do regresso de Jesus. Enquanto você estiver vivo, porque quando nós morremos, termina a oportunidade que nós temos de fazer qualquer coisa. E se nós não morrermos até a vinda de Jesus, pouco antes, todo o processo de análise das nossas ações terá sido concluído. Portanto, é muito importante termos em conta esses pormenores do tempo verbal e como a Bíblia deixa clara em que momento haverá esse julgamento. No entanto, vamos aqui a outra questão, aonde está a decorrer este julgamento, que é muito importante. O profeta Daniel viu o movimento do início deste julgamento em visão. Vamos ler, em Daniel 7, 9, 10 diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Isto faz parte de uma profecia. Aqui no canal irei depois postar uns vídeos só sobre profecia, e um dos capítulos que iremos analisar é Daniel 7, mas já estava profetizado este julgamento, o início deste julgamento. Nós vimos que em Atos, ainda no tempo dos apóstolos, que eles já tinham a noção de que haveria um dia que Deus iria começar este julgamento. Ora, o profeta Daniel, muito antes, também já tinha tido esta visão, e por isso é importante nós não esquecermos. Queria recordar-vos que no módulo 7 nós falamos sobre a salvação, e lá falamos sobre o santuário, não é? Falamos sobre o santuário. E quero assegurar-vos que, de acordo com os estudos proféticos, em 1844 Jesus começou a última fase do julgamento. Isto que está aqui na visão do profeta Daniel começou e teve lugar o seu início em 1844. Este julgamento está a ter lugar no santuário, no céu. E esse julgamento processa-se da seguinte forma: Jesus, no santuário, está a interceder pelo ser humano. Cada ser humano comparecerá, o seu registro comparecerá diante de Deus. E Jesus procurará transformar a condenação que o ser humano tem em vida através do seu sangue. Ele deu por cada um de nós. A vida dos crentes está a ser analisada de acordo com a lei de Deus, e Jesus convida a cada crente a um arrependimento e a procurar viver uma vida nova no seu caminho, enquanto ele vai apagar ou justificar o pecador com a sua própria vida. Agora, quem será julgado? Todos são julgados. Romanos 14, versículo 10 diz-nos: Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu, também porque desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É claro, todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas, no entanto, há um pormenor. O julgamento começaria, segundo a Bíblia, pelos crentes. E isso é uma razão de ser, pois os ímpios já estão condenados se recusarem a salvação. Recordam-se nos módulos 6 e 7 e 8, nós temos abordado essa temática e vimos que o ser humano não precisa fazer nada para se perder. Ele tem de fazer algo para se salvar, ele tem de aceitar a salvação em Jesus Cristo. E 1 Pedro 4,17 confirma-nos isso, dizendo: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, a Bíblia é muito clara, dizendo que o julgamento, toda a gente há de ser julgada, mas o julgamento começará primeiro pelos crentes. E qual vai ser a base
do julgamento. O que é que Deus vai se basear para o julgamento? Tiago 2, 10 a 12 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como sendo julgados pela lei da liberdade. Este texto é muito importante porque diz-nos que não importa o pecado, porque todos são transgressores da lei. Um não fez aquilo, mas faz a outra coisa. O que a Bíblia quer realçar é a condição do pecador, e é dessa condição que precisamos ser salvos. A justiça do julgamento não permite comparar pecados. É verdade que as consequências muitas vezes são diferentes, mas a verdade é que todos são pecadores. Por isso, no julgamento, cada um de nós tem de estar preocupado com o seu próprio caso e não estar a olhar para A, B, C ou D, apontando, e vimos a advertência que nos textos anteriores, em que perguntava porque é que estamos a olhar para os erros dos outros com o objetivo de criticar, não ajudar. Uma coisa é pedirmos e falarmos com alguém no seu erro para melhorar, ajudar essa pessoa a sair da situação em que está. Outra coisa é julgar, porque aí todos nós estamos no mesmo pé de igualdade e seremos julgados. Nós podemos ver que em Eclesiastes 12, 14 diz-nos: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Se a pessoa se arrepender, Jesus é o advogado e vai perdoar. Recordo-vos a lição 8 que está aqui no canal, que poderão rever, e aconselho a rever, ou quem não viu que possa ver. Aqueles que dizem que a lei foi abolida, agora levanta aqui uma questão, porque nós vemos claramente que a lei que é referida aqui é a lei dos 10 mandamentos, pois é ela que fala de não matar, não adulterar, não mentir, não desonrar o pai e mãe. É essa lei que trata desses temas, e é essa lei que ela é citada como sendo a base do julgamento. Então, se a lei foi abolida, como algumas igrejas protestantes dizem que a lei foi abolida, então isto é perigoso, porque na realidade os crentes destas igrejas estão a ser convidados e incentivados a ignorar um elemento importante do seu julgamento. Eu quero dizer isso com muito carinho, mas também com toda a frontalidade. Isto é obra de Satanás, porque é Satanás desde o início que tem procurado atacar a lei de Deus, subverter a lei de Deus. Mas nos módulos 10 e 11 nós iremos tratar aprofundadamente sobre o tema da lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus e as nossas obras, elas serão a base do julgamento. Porquê? Porque a nossa prática, a nossa vivência diária, demonstra até que ponto nós aceitamos a salvação ou não. Agora muitos poderão se perguntar, mas não somos salvos pela graça, sem as obras? Vamos ver o que é que a Bíblia nos pode ajudar a responder a essa questão, muito pertinente e que faz todo sentido. Romanos 6, 1, 2 e 15 diz-nos assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O outro texto, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E por fim, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vejam, estes textos quase que dispensam qualquer tipo de comentário. Eles são claríssimos e respondem-nos que a lei de Deus é importante, somos salvos pela graça, mas isso não significa que, por sermos salvos pela graça, iremos viver uma vida em desobediência àquilo que é a vontade de Deus. Por isso, podemos concluir que você guarda os mandamentos não para ser salvo, mas porque você aceitou a salvação de Jesus, dada de graça, e não queres perder essa salvação. Para mais pormenores sobre este assunto, eu quero convidar-te a reveres o módulo 8, ou a veres o módulo 8 se ainda não o viste. E quem são as testemunhas ativas nesse julgamento? Mateus 18, versículo 10 diz: essas palavras foram ditas por Jesus. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus
sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Jesus disse esta frase mostrando-nos que os anjos são testemunhas de tudo aquilo que acontece. Não há nada que você possa fazer, um culto ou público, que não haja uma testemunha silenciosa a tomar nota de tudo. São os anjos. Eles são as testemunhas ativas. Mas, no entanto, existem também testemunhas passivas. No livro de Mateus, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz-nos assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. Portanto, nós vemos aqui no profeta João a ver a cena de julgamento que Daniel também viu, é a mesma cena, onde ele vê livros abrirem-se. Ele fala num grupo de livros e depois fala de um livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que se achavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, onde estão registadas as nossas ações? Nos livros. Estas são as testemunhas passivas, onde estão registados todas as nossas ações, e é de lá que nós seremos julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Existem dois tipos de livros, pelo menos: o livro da vida e o das obras, e nós seremos julgados pelas obras. O livro da vida é aquele que contém o nome de todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e que aguardam a vinda do Senhor, mas que podem ver o seu nome retirado desse livro depois da análise do livro das obras, caso a análise venha demonstrar que a sua vida foi uma rejeição da salvação que aceitaram. E quem é o nosso advogado? 1 João 2,1 responde à questão dizendo: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Jesus Cristo é a solução para o problema do pecado de toda a humanidade e de toda a raça humana. Africanos, chineses, indianos, caucasianos, não interessa. Ele é o advogado, é o salvador de todo o mundo. Se a pessoa se arrepender, pode contar com Jesus como seu advogado e salvador. Convidar, por isso, as pessoas a aceitar Jesus não é uma obrigação, mas é um dever que todos aqueles que conhecem essa mensagem o fazem. Portanto, quero convidar-vos a reverem este assunto também em mais pormenor no módulo 7 e no módulo 8. E quem é o juiz? Por fim, deixamos isto porque vai parecer um bocado contraditório, mas vamos ver. João 5, versículo 22 diz: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Parece uma contradição, não é? Como é que Jesus pode ser advogado, como vimos anteriormente, e juiz? Quando Jesus será advogado e quando será juiz? O juiz tem a função de declarar a sentença, e é essa a posição de Jesus quando ele regressar a essa terra. Ele virá como juiz. No entanto, agora, ele é o nosso advogado e está a interceder por nós. E o juízo é a obra de Deus fazer justiça e dar o perdão ao pecador arrependido. Ou seja, no julgamento que está a ter lugar, o trabalho de Jesus é livrar o ser humano da morte eterna. Não é um trabalho em que Jesus está procurando condenar. Nós já estamos condenados se não fizermos nada pela nossa salvação, se não a aceitarmos. O juízo de Deus é um juízo em que Ele procura libertar, salvar todos aqueles que querem e assim desejam essa salvação. Por isso, torna-se muito importante essa reflexão sobre este tema. E qual é a sentença? A Bíblia diz-nos que, em João 5,24, e na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a sentença ou será morte eterna ou vida eterna. Temos um outro texto que nos fala sobre a sentença para aqueles que não se vão salvar. Malaquias 4:1, versículo 2 diz-nos: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha,
Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Portanto, no dia da vinda de Jesus, vai haver um julgamento que não vai haver meio de escape para quem estiver na impiedade, quem não se arrepender, continuar no seu caminho, no seu erro. Mas para vós, os que temeis o meu nome, continua o texto, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Portanto, meus amigos, isto é muito importante. E deixem-me dizer-vos, fazer algumas considerações relativamente a essa parte da sentença. Muitos ensinam aí o tormento eterno. Iremos abordar em um outro vídeo fora desta série sobre este assunto. Mas deixem-me dizer-vos que a Bíblia nunca fala em que haverá vida eterna para os ímpios queimarem eternamente. Ela nunca diz isso. Ela diz que a vida eterna é uma dádiva exclusiva daqueles que se vão salvar. Ok? As consequências serão eternas, sim senhora. Porque não vai haver, e nós vimos agora aqui em Malaquias, nem raiz vai sobrar. Depois de toda a punição, depois de todo o juízo na vinda de Jesus, não vai restar raiz do ímpio, da maldade. Terão desaparecido para todo sempre. Por isso nunca foi permitido a vida eterna no inferno para os ímpios. Satanás também receberá a sua punição junto com os seus anjos. Serão destruídos. Claro que a sua destruição, a sua sentença será uma sentença que levará mais tempo a cumprir, uma vez que ele foi o instigador de todo o sofrimento da raça humana. Então, meus amigos, este assunto torna-se muito sério. E surge a questão: o que é que eu devo fazer? Primeiro, nós devemos ter fé em Jesus, confiando na sua salvação. Não há razão para termos medo do julgamento. O julgamento é algo que, segundo a palavra de Deus, Deus está a trabalhar não para nos condenar, mas para nos salvar. Segundo, devemos viver dia a dia procurando obedecer aos mandamentos de Deus, porque todo aquele que aceita a Jesus como seu Salvador e entrega a sua vida através do batismo já está salvo. Então, dia a dia, ele vive a alegria da salvação, porque ele está salvo. E ele vive em obediência não é porque ele está a fazer algo para merecer a salvação, mas é porque ele já tem e ele não o quer perder. E, por fim, não adiar. Hebreus 3, versículo 15 diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Sabem, meus amigos, a vida é muito curta e ela é imprevisível. Muitos podem estar a fazer planos daqui a meses ou anos de poderem tomar a sua decisão de aceitar Cristo e de batizar. Pode ser tarde, porque o mundo, conforme está a acontecer, qualquer fatalidade, um acidente, uma doença, pode ceifar a vida e a tua decisão por Cristo ter ficado por tomar. Então, deixa-me fazer esta questão. Você quer ser salvo no julgamento? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador e aceitar todo o processo de livramento que Ele está à procura? Então, vamos orar e suplicar a Deus que possa lhe ajudar a tomar essa decisão que é tão importante, que é de colocar-se ao lado de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, quero-te pedir a tua bênção para este amigo e amiga que está a fazer este curso. Abençoa a sua vida, a sua família e ajuda, Senhor, a compreender a seriedade do tempo que estamos a viver e como tu estás neste momento procurando chamar, convencer os seres humanos ao arrependimento, para que possam aproveitar essa oportunidade do julgamento em que podem ser justificados, podem ser livres para não sofrerem a condenação eterna. Dás, Senhor, a paz ao teu povo, aos teus filhos, porque o julgamento começará por aqueles que se dizem crer. Mas aqueles que também, Senhor, que estão na ignorância, que não creem, que possam, Senhor, ser tocados e perceber que os sinais apontam-nos para o teu regresso e que finalmente tu vais fazer justiça neste mundo onde há muita injustiça e onde
essa injustiça cada vez é mais gritante. Eu peço essa bênção e peço essa força para que cada um possa tomar a decisão que tem de tomar e não adiar. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu amigo e amiga, termino com um texto da palavra que é um apelo muito sentido da parte de Deus. Está em Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes, disse Deus ao profeta Ezequiel para dizer ao povo: vivo eu, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos vós dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Sabem, esse texto aplica-se para todos aqueles que são crentes israelitas espirituais. Deus pergunta por que haveríamos de morrer, providenciando Ele tão grandes meios para a nossa salvação. Eu deixo essa pergunta. Por que você morreria? Por que você desprezaria a salvação? Por causa de um trabalho? Por causa de um ganho? Por causa de alguma coisa na tua vida que impediria de tomar a decisão correta? Releia esse clamor da parte de um Deus que te ama e diga a Ele que tu aceitas o convite. Que Deus te possa abençoar. Estude esta carta de amor de Deus para ti e que o Senhor te possa abençoar. Não se esqueça de ativar as notificações, dar o seu gosto, inscrever no canal e, mais acima de tudo, partilhar. Partilhe, porque o tempo está próximo. E alguma informação que queiras ou algum esclarecimento, por favor, pelo e-mail michelregiste2020@gmail.com. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos com o módulo 10 estudando sobre a lei de Deus, aprofundando sobre este tema tão importante que vimos que é a base do julgamento e tem sido atacada e desprezada por muitas igrejas. Que o Senhor possa abençoar. Uma boa semana.